eu vejo, né, com muito cuidado, né, essa questão das doenças chamadas raras, né, porque o fato de não vitimar milhares, milhões de pessoas não diminui o problema. Porque quando nós permitimos, por alguma razão, que as pessoas sofram além daquilo que a própria natureza da doença lhe impõe, nós estamos fugindo um pouco da nossa característica, que a maioria das pessoas hoje já foge, né? Que é a nossa natureza humana. Nós não estamos mais valorizando a questão humana. E por que eu digo isso? Doutora Leopoldina, eu imagino a dificuldade que a senhora deve enfrentar na Secretaria de Saúde. Cada um aqui, né, o Celestino na Defensoria, o Natan lá na UNB, né, a Sandra, que vive. Mas o Celestino, ele começou falando sobre Martin Luther King. E eu vou tentar pegar um gancho nisso aí, sabe? Você, certamente, que é estudioso de Martin Luther King, deve entender essa primeira frase. Eu tenho um sonho. Esse era o sonho do Martin Luther King, né? Que começava assim. O sonho de um dia a gente não precisar ir à Defensoria Pública, não precisar usar a Defensoria como instrumento para que as pessoas sejam respeitadas no seu direito. Esse sonho pode se tornar realidade. Ele só depende de nós, Sandra, de todos nós. É triste a gente ver o quanto a Defensoria Pública tem que fazer para poder tentar resgatar o direito, que não é porque está no direito positivo, não. É porque é direito natural. Decorre, né, do direito natural das pessoas à saúde. Eu me lembro, no meu primeiro mandato, doutora Leopoldina, eu apresentei um projeto que depois se transformou em lei, depois o Ministério Público postulou a sua inconstitucionalidade. Foi um projeto de lei que, basicamente, dizia o seguinte, que quando o sujeito chegasse, e olha que a gente, às vezes até com cinismo, apelida o cidadão de paciente. Né? Você vê na área de saúde o cara chamar de paciente. Isso, no mínimo, é uma coisa cínica, né? O nosso projeto dizia o seguinte, quando você chega, né, na condição de paciente à área de saúde e solicita um remédio que ele tem direito e, por alguma razão, o Estado não disponibiliza esse remédio, né, ou porque não fez licitação em tempo hábil, ou porque não teve a previsão do estoque, enfim, por algum motivo, esse projeto dava a ele o direito de, em qualquer farmácia, comprar, trazer o recibo, entregar e dizer para a secretaria pagar. Uma coisa óbvia, isso aqui eu não estou inventando a roda, uma coisa normal. Todo mundo achou lindo o projeto, mas o Ministério Público requeriu a inconstitucionalidade, por, segundo ele, arguiu, perdão, a inconstitucionalidade, por, segundo ele, ter vício de iniciativa, deveria ser do Executivo. E aí eu queria fazer um apelo à doutora Leopoldina. Eu nem sei, doutora Leopoldina, se foi declarada inconstitucional essa lei. Mas se foi, eu queria sugerir à senhora, como membro do Poder Executivo, que
faça o saneamento do vício. Diga ao governo para mandar para essa casa o projeto. Eu não tenho nenhum problema de ser pai, ou padrasto, ou autor. Não, eu não tenho essa vaidade. O que eu quero é que as pessoas sejam respeitadas. E para ela ser respeitada, o Estado tem que corrigir algumas posturas. Por exemplo, se um dia eu tiver poder, eu lhe garanto uma coisa. Eu, lá onde eu estivesse, eu ia proibir esse negócio de estamos estudando. Estamos estudando e nada é a mesma coisa. Não tem que estar estudando. A gente estuda, eu estou falando em termos de governo, né? Não tem nada a ver com o que a senhora colocou. Mas o governo estuda e prepara um projeto. E quando ele assume, não é para ele estudar, é para ele colocar em prática o seu projeto. Então, nós estamos há 1 ano e meio. Já tivemos, não sei se 3 ou 4 secretários, 3 secretários de saúde. O que demonstra instabilidade e, ao mesmo tempo, demonstra também que o problema não é mudar o secretário. O problema é mudar a estrutura que está ali embaixo. E outra coisa, a gente precisa saber se nós estamos sendo honestos. Honesto, que eu quero dizer, é o seguinte: nós estamos cumprindo a nossa obrigação pela qual nós recebemos 40% do seu salário, Natan, vai para o governo administrar a título de imposto, de taxa, de contribuição de melhoria, outro tipo de contribuição. 40%. Você paga antecipadamente. Qual é a obrigação do Estado? Devolver isso, oferecendo uma saúde boa, uma educação boa, uma segurança boa. Que eu saiba, no Brasil, e em Brasília em especial, nós não estamos vivendo num país onde a gente pode sair na rua com tranquilidade. A gente até corre o risco de ser morto. Aliás, ontem, lá na Estrutural, nós tivemos uma criança que matou outra criança por causa de um PlayStation. Um negócio assim, não sei nem bem se expressão é essa. É um videogame, sei lá. Na área da saúde. E olha que eu estou muito atrevido, porque eu estou falando aqui no meio de quem entende dessa coisa, né? Mas eu tenho que falar o que eu sinto e o que eu ouço, né? Antigamente eu ouvia dizer que a saúde estava na UTI. A doutora Leopoldina é bem baixinha, eu acho que ela está no cemitério já. Porque, olha, todo dia eu recebo notícias de pessoas que morreram na porta dos hospitais. Todo dia nós já normalizamos. Hoje a pessoa é um número, ela não é mais fulano. Eu vou morrer de câncer porque eu não fui procurar um remédio e lá ele está em falta. Será que a pessoa que deixou de fazer a previsão, ela não consegue se lembrar que é sua obrigação fazer aquilo ali? As pessoas têm que encarar a função pública como algo de uma humanidade. A gente precisa aprender a respeitar. Não é pelo fato de ser governante, ser deputado. Não, é porque todo ser humano merece respeito. Quando a gente fala em direitos humanos, tem gente que diz assim, direitos humanos só existe para defender bandido. Não, direitos humanos é para defender todos. Não interessa se a pessoa circunstancialmente, ao longo da vida, cometeu crime, foi acometido de uma doença. Não interessa nada disso. O que interessa é que as pessoas sejam respeitadas. Eu vejo, por exemplo, uma doença como essa, que são poucas pessoas. Se a gente fizer uma pesquisa no meio da rua, né, eu acho que nem 1% da população conhece. Impressão que eu tenho, né? Até porque, desde sexta-feira, eu
confirmei a minha agenda, né? Sabia que faria essa audiência. Então, eu acho que, primeiro, a gente precisa divulgar mais. As pessoas precisam saber que existe essa doença, que essa doença ela tem determinadas características, mas, acima de tudo, a impressão que eu tenho é que os governos precisam se conscientizar, não é apenas em relação a ela, é em relação a qualquer tipo de serviço que ele tem a obrigação de prestar, que ele tem que prestar com rapidez. Aí, talvez a senhora já até veja algumas características, né? Eu lhe falei da questão do estamos estudando. E editar um decreto proibindo a burrice, porque a burrice também ela paga um preço alto. E quando eu falo em burrice, eu estou falando aqui da burocracia. As pessoas se escondem a sua burrice, escondem a sua inapetência ou escondem a sua incompetência atrás da burocracia. Tipo, olha, você vai buscar o remédio, aí você não tem o remédio. Ah, mas por que não tem? Não foi feita a previsão. Aí o cara começa a achar um monte de motivo. Hoje, doutora Leopoldina, eu sou funcionário público como a senhora, eu sou advogado da União aposentado, né? Hoje nós temos pessoas especialistas em tentar nos enrolar dentro da administração pública, acredita? E ganhando bem, salário altíssimo, entendeu? Aí, quando eu encontro esses caboclos, eu deixo eles de lá. Eu sou mal educado, entendeu? Eu vou ficar moco, não vou ouvir esses sujeitos. Porque se a gente ficar ouvindo, é capaz até dele convencer a gente. Por que não pode fazer? Agora, nós temos que combater isso. E como é que a gente combate, pessoal? São as pessoas que são acometidas da enfermidade. A vocês, nós não temos o direito de cobrar nada, pelo contrário, nós temos a obrigação de oferecer. Mas nós temos que aproveitar uma mesa de tanta qualidade como essa, para poder cobrar mesmo. Entendeu? Vocês têm que cobrar do deputado, tem que cobrar do governo, que está aqui representado pela nossa doutora Leopoldina. Temos que cobrar da Defensoria Pública. Porque, por exemplo, a Defensoria Pública, e eu fico muito à vontade para falar, quando eu fui secretário de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, o Celestino já estava lá, né? Eu imediatamente chamei mais de 50 concursados, não é isso? Por que eu fiz isso? Porque eu sei que a Defensoria Pública, de todas as advocacias, é a mais nobre, porque é a que defende o cidadão, que não pode pagar. Porque, para aqueles que não sabem, até 1988, nesse país, pobre não podia ir à justiça, não tinha dinheiro. Aí foi que se criou a Defensoria Pública. Como pobre também não tinha um apelido de consumidor. Né? Então, veja o quanto a gente precisa trabalhar para poder colocar o pobre, pelo menos, em igualdade de condição. Né? Quantas pessoas já morreram sem saber que tinham ela? Porque não tiveram assistência, porque não tiveram a possibilidade. Então, nós temos que cobrar da UNB. A UNB é um centro de excelência. Trabalhei no Ministério da Educação, a UNB para nós era primo legítimo de Deus. Era de lá que a gente tirava, né, as soluções. Né? Por quê? Porque ali todo mundo é sábio. Ela precisa nos trazer soluções. Não é só a solução em termos de conteúdo, de natureza, né, das matérias, até mesmo para essa burrice chamada burocracia que nós criamos, nos ajude. Nos ajude. Nós precisamos mostrar essas coisas sem que as pessoas que estão recebendo, né, essa nossa manifestação fiquem zangadas com a gente. A maioria das pessoas fica zangada. Ao invés de receber a crítica e dizer assim, pô, para aí, deixa eu corrigir a besteira aqui, entendeu? Não, fica zangado com a gente. Eu nunca vi um troço desse. Então, o que eu queria colocar para vocês é o seguinte: o objetivo nosso, quando promove uma audiência
pública como essa, a primeira mensagem é dizer, olha, esta casa foi feita para ser palco das discussões dos problemas que afligem a nossa cidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é para a gente jogar luz sobre um tema que poucas pessoas conhecem. E aí eu aproveitei, encaminhei aí para a doutora Leopoldina, né, essa sugestão, né, se a senhora puder, dê uma olhada, verifique se é possível. Minha assessoria vai estar à disposição o tempo inteiro. Mas, acima de tudo, doutora Leopoldina, nos ajude a humanizar o serviço público. Nos ajude a fazer com que o serviço público e o servidor público entenda que o melhor remédio que a gente pode ter para aquele que a gente chama de paciente é atenção, é solidariedade. Aliás, a solidariedade, eu não preciso de nenhuma lei para ser solidário. Mas nosso ordenamento jurídico, ele já nos impõe o sentimento da solidariedade. Um dos princípios que presidem, né, o nosso país é a solidariedade. Então, o que nós precisamos efetivamente, eu acho que as pessoas também que foram acometidas dessa enfermidade, é que tenha um pouco de atenção, que a gente seja cuidadoso, que a gente se coloque o tempo inteiro no lugar deles. Olha, fulano veio aqui e reclamou, tem alguma razão, eu tenho que tentar ajudar essa pessoa, eu estou lá para isso, eu não estou lá para ficar zangado. Eu estou lá para ajudar a resolver o problema.